Olá, queridos, Deus abençoe você, sua vida, sua família, seu ministério. Esse amigo que vos fala, pastor Sérgio Santos. Estamos aqui de volta com o nosso A Luz das Escrituras. E o que estaremos tratando hoje aqui é algo muito pertinente, especialmente a você que é um líder, você que é um obreiro da igreja, né? É um pastor da igreja, um presbítero, alguém que é responsável por Igreja do Senhor Jesus como organismo, né? E pela igreja como uma instituição, que é o que nós estaremos tratando aqui agora. Então, nessa breve palestra no contexto do seu conteúdo, porque é uma palestra um pouco abrangente, que vai tocar muitos assuntos importantes, né? Mas no conteúdo seremos breve, porque não estaremos dando muita abrangência ao assunto. Mas de uma forma assim, resumida em seu conteúdo, nós estaremos tratando sobre a administração eclesiástica da igreja. Então, uma das perguntas que nós vamos estar fazendo a abertura dessa palestra aqui é o seguinte: o que a Bíblia diz como e deve ser o cuidado dos bens e dos móveis e imóveis da igreja? O que é que, à luz das Escrituras, dentro de uma coerência bíblica, o que é que podemos trazer a respeito disso? Então, a princípio, é importante lembrar duas coisas: que a igreja ela é tanto um organismo como também uma instituição. Então, só lembrando, a igreja é tanto um organismo como também uma instituição. Quanto ao organismo, ela é a Assembleia dos Santos como o corpo místico de Cristo. Okay? É a Assembleia dos Santos, ou seja, é a reunião de todos os que professam a mesma fé no Evangelho do Senhor Jesus e que se reúnem para adorar o mesmo Deus. Okay? Quanto à organização, né, que no caso, quanto à instituição, né, que essa instituição é justamente o resultado da organização, né, que ela se tornou uma agência do reino de Deus, mas uma agência que tem um caráter social, porque ela trabalha com pessoas, ela trata com pessoas, né? Ela se socializa no meio social. Então, como organização, ela é uma entidade jurídica, ok? Sem fins lucrativos, né? Regida por um estatuto e, portanto, tem responsabilidades contábeis e sociais e também fiscais. Ou seja, a igreja, como organização, é uma entidade jurídica. Pelo fato dela ser uma entidade jurídica, ela não tem como objetivo fins lucrativos. O objetivo da igreja aqui, mesmo como instituição, é levar a mensagem do Evangelho, é pregar o Evangelho do reino de Deus. Por isso que ela é uma agência do reino de Deus, ok? Entendendo esse termo, agência do reino de Deus, nós, como instituição, nós agora somos regidos por um estatuto, porque ela é uma instituição, ela é uma agência social, certo? Então ela precisa ter um estatuto, e nesse estatuto, né, portanto, ser responsável, tendo em si as contabilidades, né, sendo assim responsável, tendo níveis contábeis, né, áreas de contabilidade, né,
e sociais e fiscais, ou seja, dentro desse panorama de organização, a igreja que não é sustentada pelo governo, pelo prefeito e por nenhuma outra instituição, mas ela é mantida pelos fiéis da igreja. Então, nesse caso, tudo que se entra, né, como uma oferta para manter esta instituição, ela deve ter registros, né? Tudo que se organiza como departamento, como secretaria, né? como justificativas de compras e vendas para o crescimento dessa instituição, deve ter então uma contabilidade, uma organização nesse sentido aí, ok? Como nós dissemos, ela é sem fins lucrativos. Então, para adquirir um bem, um patrimônio, ela vai ter que usar das doações dos membros da igreja. Ou seja, ela vai ter que usar de doação dos membros, dos fiéis. Isso pode ser em objetos, né, como também em oferta, em espécie. Quando ela precisa alargar as tendas, construir uma igreja, então a dependência dessas coisas estará exatamente na fidelidade da sua membresia, né? Então ela vai usar de doações de membresia, por exemplo, os dízimos, as ofertas, né? E isso tem um contexto no texto de Levítico, no capítulo 30, versículo 27. Na antiga aliança, os dízimos e as ofertas eram consagradas ao Senhor, né? Ou seja, para o serviço da casa do Senhor. Fazendo uma analogia desse acontecimento do Antigo Testamento, nós podemos dizer que tudo que é consagrado, né, ao Senhor, né, nesse sentido, as ofertas e os dízimos são para a manutenção do templo, mas também das atividades diárias da obra do Senhor, certo? Então, a partir daí, nós temos um pressuposto, né, que o patrimônio, a igreja, ela pertence a Deus, né? Tendo como pressuposto de que as ofertas e os dízimos, elas são consagradas ao Senhor e é para o Senhor, nesse contexto, tudo o que é conseguido para o crescimento, para a manutenção da obra do Senhor, pertence ao Senhor, ou seja, pertence a Deus. Cabe agora ao administrador, no caso, o pastor ou líder que é responsável por esta agência do reino, que é uma igreja, uma instituição, criar um departamento, né, com uma estrutura, né, um departamento que tenha uma estrutura, né, para que esse departamento de bens móveis sejam plenamente administrados, conservados com todo o zelo possível. Ou seja, cabe ao pastor da igreja, ou líder responsável pela igreja, seja ele um diácono, um pastor, um presbítero, desde que seja responsável, cabe a ele agora estabelecer um departamento que possa administrar esses bens da igreja. E isso é muito importante, nós temos essa compreensão, porque todos os bens da igreja precisam ser bem conservados, precisam ter documentações, precisam ser ratificados, registrados em ata, né, para que possa ser, então, bem organizado no sentido da manutenção da obra do Senhor. Uma outra pergunta a respeito dessa administração eclesiástica da igreja é qual deve ser a postura do pastor que lidera a igreja
em relação àqueles que lhe auxiliam. Isso também é muito importante. Então, em alguns aspectos, nós vamos observar que as cartas do apóstolo Paulo, a exemplo que se dirigia a Timóteo, né? Lá no capítulo 5, do 1 ao versículo 2, Paulo vai entrar em tratamento quanto à membresia, que também diz respeito aos auxiliares e aos pastores da igreja. O que é que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer e orientar, tratar os anciãos como se fossem seus pais, e aos senhores como se fosse, as senhoras como se fossem suas próprias mães. Então, e aí por diante, ele vai abranger esse assunto de maneira muito detalhada. Então, o texto está falando de tratar com cortesia e com educação todas as pessoas, seja ela um diácono, seja um idoso, seja um jovem. Então, Paulo está orientando Timóteo a ser cortês, a ser respeitoso quanto aos seus auxiliares. Okay? Então, o texto vai falar que os ministros que ensinam, eles devem ter dupla honra. E Timóteo, na orientação que Paulo vai dar a ele, não deve aceitar nenhuma acusação contra o obreiro, a não ser que tenha 2 ou mais testemunhas para confirmar a acusação que aquela pessoa faz contra o obreiro. Então, essa cautela é muito importante para que haja equilíbrio, né, no caminho, no que diz respeito à obra do Senhor. Então, o ministro, ele não deve ser conveniente, né? não deve aprovar nenhum tipo de erro do obreiro. Mas, todavia, se existe alguém acusando algum obreiro, Paulo vai orientar Timóteo, que haja testemunhas, e mais de uma testemunha, disse Paulo ao Timóteo, para que não haja nenhum julgamento precipitado. Essa é uma das formas do cuidado e da relação que o pastor deve ter com os seus obreiros, respeitando mutuamente, né, cada um dentro da sua realidade. Uma outra pergunta: como usar a autoridade sem autoritarismo, especificamente em relação aos obreiros da casa do Senhor? E uma das respostas é usar com graça e sabedoria, né? Nas Escrituras, qual o líder que referencia como excelência na área administrativa das coisas de Deus? Se você fosse buscar na Bíblia, qual seria um dos líderes que pudesse ser referência para os nossos dias de hoje? Nós tínhamos aí, na minha opinião, particularmente falando, o profeta Samuel. De muitos outros profetas, para mim, ele é um dos profetas referência para se imitar no contexto de usar de autoridade sem autoritarismo. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar em relação a Samuel, o profeta, como referência de uma autoridade sem autoritarismo, é que ele conseguiu conciliar o papel de juiz, de profeta e de sacerdote no período de sua liderança. Ele exerceu 3 exercícios ministeriais: o papel de profeta, de juiz e de sacerdote. E isso ele conseguiu conciliar com muita prudência, com muita sabedoria diante de Deus, mas diante também de Israel. Em segundo lugar, ele conseguiu restaurar a nação, o povo, no período em que ele administrou e como sacerdote, juiz e profeta, ele conseguiu trazer o povo de volta para Deus, através do seu trabalho incansável naquele período e na sua época. Em terceiro lugar, considero o profeta Samuel como uma referência para nós nos dias de hoje, porque ele instituiu a escola de profetas
ele se preocupou em preparar líderes para o futuro de amanhã. E quantos são os líderes que não se preocupam com essa área, não é verdade? Os líderes, uma boa parte, não está preocupado em ensinar seus obreiros, em orientá-los e até mesmo prepará-los, quem sabe até, para um deles substituí-lo na sua ausência, ou, em caso de morte, a obra ter alguém preparado, né, para dar continuidade à obra do Senhor. Então, isso tem sido uma falta de muitos líderes que não preparam obreiros, que não investem no conhecimento da palavra, porque o conhecimento da palavra na vida de um obreiro é imprescindível. A gente não pode viver um pensamento espiritualista, né, de que somente saber ler a Bíblia ou saber o que é que tem que fazer como um diácono, como obreiro, está suficiente. Não, tem muita informação a nível de serviço no reino de Deus que o líder, ele precisa preparar seus obreiros para que eles também possam preparar outros e a obra ter um crescimento aí avassalador no reino de Deus. Em quarta instância, Samuel foi um líder de referência porque foi durante o seu ministério que os filisteus sofreram grandes derrotas em Ebenezer, né? Ou seja, o Senhor deu grandes livramentos ao povo de Israel durante o período em que o profeta Samuel exerceu seu ministério. Isso é uma referência para nós. Nós devemos nos colocar como pessoas que estejam levando o povo a vencer suas guerras em nome de Jesus. Em sexta instância, foi Samuel usado por Deus para fazer uma transição entre o período da monarquia, né? O período, melhor dizendo, dos juízes e o período monarca. Foi com Samuel, o profeta, que houve essa transição, essa mudança do período dos juízes para a monarquia, ou seja, do período onde não havia nenhum rei humanamente falando e passou a ser governado por reis. Foi também através de Samuel que houve a primeira consagração de um rei, né? Samuel, usado por Deus, consagrou o rei Saul e depois veio o rei Davi e por aí sucessivamente. Então, estabelecer homens para o ministério da igreja é algo importante, né? Levantar obreiros para dar continuidade à obra de Deus, né? Costumo dizer que uma das bases do ministério de um pastor não é o seu ministério em si, mas uma das bases do ministério de um pastor é justamente o ministério que ele exerce rodeado de obreiros. Então, se um pastor ele não tem um corpo de obreiro que possa lhe ajudar, se ele não tem auxiliares ao seu lado, capacitados, preparados, ele está fadado, tanto quanto o seu ministério, a uma falência, né? Vai chegar uma hora que haverá tanta coisa, tanta demanda para se fazer, que ele não vai poder dar conta sozinho e vai estar fadado a um fracasso, posteriormente falando, por falta de obreiros na seara do Senhor. Jesus ele vai nos mostrar lá em Lucas 10
inclusive, orientar os discípulos a orar a Deus, dizendo: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Então, obreiros na seara é imprescindível. E Samuel foi usado por Deus para consagrar esses homens aí. O que o líder precisa fazer para receber benefícios legais sem ter implicações com as leis de um país? Nesse caso, um líder, ele precisa e deve tomar alguns cuidados, né? Porque a igreja agora não é só um organismo, né? Não é só o corpo de Cristo. A igreja agora, ela é uma instituição. Existe um templo, né? Uma casa de oração, e se existe mais de um patrimônio, então ele precisa, em primeiro lugar, tomar algumas precauções. Toda e qualquer doação deve ter origem lícita. Preste atenção nisso. Toda e qualquer doação que se fizer à igreja deve ter uma origem lícita. Do contrário, não deve ser recebida. Por exemplo, alguém vai doar um saco de cimento para a igreja, a nota de compra do saco de cimento. Alguém vai doar madeira para a igreja, tem que ter a nota de compra dessa madeira. Alguém vai doar tijolo para a igreja, qualquer que seja o tipo de coisas que vier a ser doado para a igreja. Deve ter uma notinha fiscal, ok? Do contrário, não deve ser recebido. Isso é um cuidado que deve se ter o obreiro, o pastor, que lidera um patrimônio no contexto da sua igreja. Nesse caso, toda doação deve ser registrada. Olha aí a importância de se ter uma ata. Se é uma questão financeira, tem que ter uma ata financeira. A igreja, dentro da sua secretaria, precisa ter uma ata financeira, certo? Isso é muito importante para registrar os dízimos e ofertas, certo? E colocá-la naquele livro. Os livros contábeis da igreja, no caso é a ata. Então é imprescindível que uma instituição, a igreja, é necessário que ela tenha uma ata para que se registre tudo que entra e tudo que sai, seja isso material ou em espécie, no sentido de dízimos e ofertas da igreja. Essas doações de lotes, por exemplo, se a igreja recebe a doação de um terreno, ok? Ou se compra algum terreno ou bens móveis e imóveis, sejam lavradas em atas, ou seja, isso deve estar registrado em ata. E outro detalhe, não só o líder registrar em ata, mas ter testemunhas também daquilo que está sendo entrado, certo? E em assembleia geral, ou seja, deve ter o conhecimento de uma equipe do ministério, o pastor deve trazer isso ao conhecimento de uma equipe de confiança do ministério da igreja, para que isso seja de conhecimento dos líderes que lhe auxilia quanto às coisas pertencentes ao templo da igreja, ok? Então isso é muito importante e o pastor, para estar assegurado de qualquer que seja a acusação contra alguma coisa, ele deve estar seguro, protegido, não só por aqueles que são suas testemunhas, mas por um livro lavrado em ata, tá certo? Isso é muito importante. Outra coisa, é preciso que essas doações de terra, de bens, tenham registro de cartório. Se houver algum litígio, a direção estará protegida. Se houver alguma acusação, né? Porque deve estar essa ata da igreja com registro de terreno, com registro de valores de compra, de bens e de imóveis, do que entra, do que sai, deve estar lavrado em ata e em cartório. Porque se houver alguma acusação contra a direção da igreja,
de roubo, de furto, qualquer tipo desse tipo de coisa, o pastor e a liderança está protegido pelas testemunhas que estão com ele, mas também pela ata que está registrada com data, com mês, com hora e ano de todos os acontecimentos nesse sentido aqui, ok? Então isso é muito importante na vida de um pastor que, por sua vez, deseja ter a igreja no contexto de instituição organizada, ok? Então isso não pode ficar de fora, isso não pode de forma nenhuma ficar isento do conhecimento do pastor. Outro perigo do líder, porque estamos falando dos perigos que existe do líder não ter essas coisas em pauta de forma legalizada, estruturada. Isso fala de organização. O outro perigo é o líder registrar os bens da igreja no seu próprio nome. Isso não pode. Possa até ser que o líder possa fazer isso, mas ele não é inteligente, não é interessante que esteja registrado no seu nome nenhum bem imóvel da igreja, ok? Não deve fazer isso no uso dessa instituição, colocar o nome da igreja no seu nome, ou colocar alguma conta bancária no seu nome da igreja. Isso não é conveniente, não é certo fazer isso, ok? Então, o pastor, que seja o representante, não pode colocar os bens da igreja em seu próprio nome. Isso não é correto fazer isso, ok? Por quê? Porque a igreja, ela não é composta do pastor. A igreja é um organismo vivo, composta pela Assembleia dos Santos. Lembra do que nós falamos no começo? Ela é composta pela Assembleia dos Santos. Então, a igreja deve ser atribuída à instituição. Se é para ser registrada, tem que ser registrada no nome da igreja. Qual é o nome da igreja? Igreja A, B ou C, então bota no nome da igreja. Ok? E a igreja, no âmbito financeiro, também deve ter uma conta aberta no nome da igreja, não no nome do líder que está na direção daquela instituição. O que é mais fácil administrar? Vamos lá observar isso aqui. Coisas, pessoas ou processos? E a resposta é simples. É mais fácil administrar coisas e processos, se torna mais simples, por mais complexas que seja, mas se torna mais fácil, porque coisas e processos não têm sentimentos. Coisas e processos não ficam magoados, não é verdade? Isso é muito importante. O que fazer quando o pastor quer mudar algum imóvel da igreja e existe resistência por parte de alguns? Então, você que é pastor, você que é um líder, preste atenção nisso aqui. O que fazer quando você se encontra nessa situação? Você quer vender um patrimônio da igreja, você quer vender um terreno da igreja, mas existem algumas pessoas que estão resistindo, não aceita, a maioria não aceita, a minoria concorda. O que fazer diante dessa situação? Deve-se sentar e conversar e explicar qual a causa, qual o motivo e a circunstância pela qual o líder está desejando se desfazer daquele imóvel ou daquele bem que pertence à igreja. Então, o pastor, o líder, não tem que usar de autoritarismo e simplesmente vender alguma coisa que pertence à igreja, simplesmente porque ele é o pastor ou é a liderança maior da igreja. Isso não dá a ele o direito de fazer isso. Deve se sentar com a equipe e mostrar, explicar, né, de forma
sensata qual a razão, qual o motivo pela qual a igreja está precisando se desfazer de algum imóvel, ok? Existem alguns erros mais comuns cometidos por administradores eclesiásticos. Então, na área contábil, por exemplo, um dos erros muito cometidos por muitos líderes tem sido na área de contabilidade. Por exemplo, o pastor, ele é representante legal da igreja, certo? A igreja não é isenta de pagar os impostos, porém é isenta de fazer declarações, ok? Isso aí é muito importante. A igreja, ela precisa pagar os impostos, imposto de terreno, água, luz e tantas outras coisas que é necessário pagar. Por exemplo, se tem um zelador de carteira assinada, tem que pagar o salário dele. Se há algum outro funcionário que trabalha como pedreiro da igreja, só faz esse trabalho para a igreja, então tem que registrar entrada e saída daquele funcionário. E tudo isso deve ser pago como imposto, ok? A única coisa que a igreja é isenta é de declarações. Um outro problema é misturar a responsabilidade da igreja com as responsabilidades pastorais. Então, tem que fazer distinção das responsabilidades que a igreja tem como agência do reino de Deus e das responsabilidades que o pastor tem, certo? Pode ocorrer um outro problema, e um outro problema que pode surgir é misturar essas decisões em detrimento de uma área ou de outro. Deixa eu explicar isso aqui. Exemplo, o pastor que se dedica a construir templos, organizar a igreja, estruturar os departamentos de forma física, ele termina deixando a desejar muitas outras obrigações e responsabilidades pastorais que ele tem. Ou seja, um dos problemas existentes nessa área administrativa do pastor é ele arrogar para si todas essas demandas e atividades, se responsabilizar pelas construções, se responsabilizar pelas administração eclesiástica da igreja, se responsabilizar por administração financeira da igreja, se responsabilizar por abrir congregações, ou seja, ele responde por tudo e por todas as coisas ao mesmo tempo, sem ter alguém para lhe auxiliar nessas áreas. Vai terminar ele sendo fadado a comprometer alguma área aí. E isso não é inteligente por parte da liderança dessa igreja. Então, o perigo de centralizar tudo em uma única pessoa, que é a pessoa do pastor. Então, o pastor não pode centralizar todas as demandas, né, de atividades para ele mesmo. Não. Por exemplo, datas comemorativas, né, fica sobre sua responsabilidade, ata financeira da igreja, data festiva de aniversário, construção de igreja, compra de terreno, compra de imóveis, saber o que entra e o que sai, enfim, a secretaria é com ele, ou seja, não existe nada que ele possa compartilhar com o obreiro que possa ser da sua confiança, alguma outra área, tudo ele acarreta para si. Isso não é interessante porque vai acarretar, melhor falando, muitas atividades para si sozinho. Ele vai terminar comprometendo alguma área ali de alguma forma, ok? Ou seja, ele vai estar sendo sobrecarregado
e não terá êxito nesse sentido aí. Nesse sentido, o pastor não terá êxito e de alguma forma ele vai ser prejudicado, ok? E aí o que é que vai acontecer? Ele pode gerar para ele problemas emocionais, pode gerar nele problemas psicológicos, problemas até espirituais, porque nesse sentido de sobrecarga, ele não vai ter tempo nem para orar, nem para estar nos cultos de reunião da igreja. Por quê? Porque ele está acarretado. Isso vai trazer problemas físicos de saúde, problemas emocionais, porque ele vai lidar com vários tipos de problemas. Muitas dessas áreas vão dar dor de cabeça para ele, principalmente a área financeira da igreja, que é uma área que muito preocupa um líder da igreja, porque ele tem muitas responsabilidades, né, sociais para se responsabilizar, para pagar, e isso todo mês. Então não é brincadeira, né? O pastor se preocupa muito. Imagine você, ele centralizando tudo para si, né? Ele vai terminar sendo um pastor adoecido e muitos chegam até a terem problemas muito sérios de saúde. Então acaba prejudicando aí também a sua família, os filhos, a esposa. E alguns pastores não conseguem nem delegar, né, isso para um outro pastor, para alguém da sua confiança. E aí, é claro, existem as implicações disso. Não estou generalizando que isso é o problema de todos, mas pode ser o problema de alguns, de não delegar ofícios a outros pastores, né, seus auxiliares, quem sabe por não confiar, não confia no obreiro, né, ou por simplesmente ter um senso de controle absoluto, né? Tem pastor que quer centralizar tudo nele. É só ele que diz, é só ele que determina. Se alguma coisa surgir fora dele, ele não aceita. E isso não é inteligente, não é prudente por parte de nenhuma liderança. Tem que haver um bom senso. Não pode ter esse senso de autoritarismo, né? Centralizando tudo nele, né? É muito complicado isso. Não estou generalizando, mas possa ser que algumas lideranças por aí afora tenham essa postura e não é prudente. Existe um outro problema na vida de um líder, que é o de não tirar o momento de folga, né? Tem líder que não para, entra um ano, entra o outro, e ele não tem um período para parar, para descansar a mente, para tomar um pouco de ar fresco, né? Vamos dizer assim, dar uma saída com a família, né? E isso é muito ruim, porque isso gera problemas emocionais, psicológicos e físicos na vida do pastor, na vida do líder, certo? Essa ideia de não tirar folga é muito equivocada por parte do líder. Tem líder que espiritualiza, mas pastor não tem folga, Jesus não tinha folga. Quem disse a você que Jesus não parava para um momento de descanso com os discípulos, né? A Bíblia vai registrar que alguns momentos nessa trajetória de Jesus, eles não tinham nem tempo para comer. E Jesus, certa feita, manda os discípulos pararem para descansar. Ele se ausenta da multidão com os discípulos e vão para um lugar somente deles, para refrescar um pouco a mente, para acalmar os ânimos, né, diante das pressões do povo. Então isso é importante. Você tem o direito, sim, pastor, líder, de tirar um momento de folga, um mês, né? Entendeu? Leva o conhecimento da igreja, deixa alguém responsável lá, né? Deixa de ser autoritário, deixa de ser presunçoso, de achar que se você se ausentar um mês,
as coisas não vão andar como deveriam. Isso não deve acontecer. Essa mentalidade é doentia. Essa mentalidade, ela é infantil, né? A sabedoria que Deus deu a você pode dar ao teu auxiliar também. Você pode levantar alguém para responder na sua ausência. E é claro, dificilmente um líder, mesmo ausente, deixa de ser comunicado, né, das coisas que acontecem ali, embora deve ser algo importante o líder depositar confiança no outro e não ficar preocupado, vai se ausentar, que se ausente mesmo. Não ficar preocupado, se dirigir ao pastor só na última instância, se realmente ele não puder resolver aquele problema que está acontecendo ali, ok? Então, para isso que existem os seus auxiliares, para dar esse suporte ao seu pastor, ok? Existem os seus auxiliares, e eu quero crer que existem homens fiéis ali que você possa, pastor, dar um voto de confiança, tá certo? E se você não tem confiança em nenhum obreiro seu, está na hora de você acordar e buscar em Deus e em si mesmo dar um voto de confiança, ok? Jesus deu um voto de confiança aos discípulos. Ele entregou nas mãos dos discípulos a obra que estava para continuar. Então, assim não pode ser, assim deve ser eu e você, nós. Temos que dar um voto de confiança aos nossos auxiliares. Então, é importante que na igreja haja uma pessoa exclusivamente para administrar as coisas da igreja, para que o pastor fique livre para cuidar assim da igreja. Então é importante ter uma secretaria, é importante ter alguém na área financeira, é importante ter alguém que administre os bens móveis da igreja, é importante tudo isso. Alguém que seja responsável pela construção de um templo, entendeu? E o pastor não ficar acarretado, ele pode estar lá, ele pode estar orientando, administrando, mas não responsável diretamente ali. Tem que estar lá, se o pastor não tiver, não começa nada, né? Se o pastor não comprar, né? Não compra nada. Então o pastor tem que dar aval ao obreiro para comprar alguma coisa, para responder por ele na ausência dele, para assinar por ele, se preciso for. Isso tudo é imprescindível. É claro que tem que ser alguém preparado para isso. Por exemplo, ter um diretor de patrimônio, né? Ter um diretor de patrimônio, um diretor financeiro de inteira confiança da igreja, mas também da direção. E fazendo isso vai aliviar a carga daquele pastor. O pastor teria então um tempo maior. Fazendo isso, é claro, você terá um tempo maior para cuidar dos bens, ou seja, para cuidar da igreja em si, né? Para preparar o seu sermão, para pregar o evangelho na igreja, para ensinar a igreja, para ter reunião com os obreiros, né? E diga-se de passagem, tem líderes que não têm reunião com o obreiro, leva o ministério assim ao rendezvous da vida, cada um por si, Deus por todos. E isso não é interessante. É importante que você tenha um mês aí, uma data, se não for todo mês, mas de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, uma vez por ano, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for preciso se reunir com a liderança para passar a visão, saber como é que está a igreja do pastor A, do pastor B, do evangelista, como é que anda o ministério diaconal, se os obreiros têm alguma sugestão. Ouvir os obreiros é imprescindível para um líder que lidera, e principalmente se ele é um pastor presidente, é aquele que preside todo o ministério da igreja. Então, ter essa reunião com os líderes é importante, passar a sua visão. Se você vai levantar um propósito maior, reúne o ministério para que os mesmos, nas suas respectivas congregações, passe a sua visão adiante para a igreja. E nesse sentido, tudo vai ficar bem centralizado, né?
para a glória de Deus. Então isso é importante, ter tempo para dedicar à função primária, que é ministrar a palavra de Deus, para você também fazer uma visita ao enfermo, né? E se envolver mais com o povo. Tem pastor que não se envolve com a igreja porque está ocupado com construção, está ocupado com a área financeira, está ocupada com viagem, está ocupada com congregações, né? Enfim, então você precisa se envolver mais com a igreja, sentar para atender o povo, ter tempo para você aconselhar as pessoas, tirar um dia específico para atender a demanda, não é? Então isso é muito importante. Tem pastor que ele só sobe no púlpito e dali não desce mais, não atende o povo, não busca visitar os irmãos. E isso às vezes porque está acarretado de muitas coisas e não divide as tarefas para deixar ele com mais tempo. Um outro problema, então, resumindo aqui em síntese, por que o pastor centraliza tudo nele mesmo? Das duas, uma. Ou essa pessoa não é capacitada para ele compartilhar aquela tarefa que ele tomou para si, ou ele não goza de confiança do pastor, ou o pastor não confia nos obreiros que tem. Das duas, uma. Ou aquela pessoa não é capacitada, ou ele não tem obreiro capacitado para isso, ou o pastor não goza de confiança dessa pessoa, ou aquela pessoa não goza de confiança do pastor. Essas três aí, uma delas é um fato. Então, outro problema é pastores pensarem que delegando essas tarefas irão perder o controle. Tem pastores que têm medo de delegar, de compartilhar algumas tarefas de responsabilidade administrativas, porque às vezes não confia no obreiro, tem medo de perder o espaço, tem medo que aquela pessoa administre melhor do que ele, tem medo que a visão daquela pessoa seja uma visão maior, seja uma visão mais abrangente, fica com ambiguidade, né? Ambiguidade é isso, é você ter receio de perder influência de um outro que vai fazer aquilo que você está fazendo, né? Então isso é terrível, isso pode travar e ao invés de avançar no reino, você regredir no reino. E você deixa até de experimentar os seus obreiros, deixa de dar oportunidades a ele por causa de um comportamento autoritarismo, né? Você acha que é só você que sabe administrar, só você que sabe fazer aquilo ali. Isso não é interessante, certo? Um outro problema é pastores está na questão em não dar aos diretores autonomia para fazer o que quer em algumas coisas de cunho permissivo. Ou seja, tem pastores que não quer dar aos obreiros autonomia para tomar algumas decisões. E isso é necessário, porque o pastor ele não pode tomar todas as decisões, né? O pastor local, o pastor que é incumbido, é delegado pelo pastor presidente, né? Ele precisa ter autonomia para decidir, para resolver problemas locais, para resolver algumas situações de ordem disciplinar, de ordem de compra, de ordem de pagamento, certo? De ordem administrativa, porque ele cuida de uma igreja. Então, o pastor local ele precisa ter autonomia para isso, porque no dia que o pastor presidente não estiver e ele precisa assinar alguma coisa, ele tem que ter legalidade para isso. Precisa ser delegado para ele autonomia
para resolver muitas outras coisas que, na ausência do pastor, presidente, ele precisa delegar. Caso contrário, muitas coisas vão ficar a desejar, porque não foi delegado autonomia para aquele obreiro que está ali. Ok? Então, essa unidade, esse conjunto de trabalho coletivo vai ajudar ainda mais pelo fato de ter mais um para pensar, para avaliar e para agir da maneira correta. Então, em vez de isso atrapalhar, isso só vai somar, ok? Isso só vai somar. Então, a falta de investimento, né, em um irmão que deseja fazer, que deseja atuar em alguma determinada área, isso deixa a desejar no ministério de qualquer pastor, ok? Por exemplo, se é na área administrativa e o pastor percebe que aquela pessoa não tem, por exemplo, que é um secretário, mas ela não tem uma habilidade, ele não tem habilidade para aquilo, então paga um curso de secretaria para aquela pessoa, né? Precisa de pessoas com talento para tocar um violão, não tem quem saiba tocar, então paga um curso de violão para alguém. Então, fazer isso é investir no reino de Deus, é habilitar pessoas para auxiliar o pastor da igreja, certo? Então, estabelecer prioridades e fazer com que elas sejam cumpridas é muito importante. Ter pessoas, por exemplo, a igreja vai fazer um acampamento, então ter alguém só para resolver isso. Não tem que colocar isso na responsabilidade do pastor. O pastor vai ficar ali dando o aval dele, mas quem vai administrar é outras pessoas. A igreja vai fazer uma viagem missionária. O pastor não tem que se preocupar com o ônibus, não tem que se preocupar com a passagem, com nada disso. Tem que ter alguém responsável só para isso. Tá certo? Então, isso é importante. A exemplo de um lazer, de uma viagem missionária. Então, resumindo, a equipe, né, deve viver essa intensidade de compartilhamento de ministério da igreja. Ok? E o pastor, por sua vez, se é um pastor presidente, delegar funções. Delegar, compartilhar funções, não deixar tudo para si só, não centralizar tudo em si só, porque isso vai acarretar em sérios problemas, né? Um outro problema também é o fato da liderança não ter uma segunda pessoa para responder para ele, né? Na sua ausência, isso também pode gerar sérios problemas na ausência do pastor, porque um pastor, seja ele presidente ou seja um pastor local, ele precisa sempre de uma segunda pessoa para responder por ele ali. E por isso precisa delegar responsabilidades, né? Na ausência dele, colocar alguém para responder, é claro, alguém responsável, alguém que ele possa confiar. Mas isso é importante para que o trabalho do Senhor ele possa ter uma caminhada tranquila e o próprio pastor possa também fazer uma obra com dignidade, uma obra de forma coletiva, com coletividade, e todo o corpo de Cristo, sendo assim, ser abençoado. Eu espero em Deus que você seja abençoado, meu querido amigo pastor, líder, diácono, presbítero, com essa palavra de Deus, em nome de Jesus. Se esta palavra te ajudou, te abençoou em seu ministério, ampliou o seu raciocínio, então que você possa levar mais adiante em nome de Jesus. Um outro ponto aqui, antes de concluir, para não esquecer, esse detalhe para mim é muito importante. Se eu falei, mas eu não detalhei muito essa questão, o pastor, ele
levar ao conhecimento da igreja sempre, não é, numa reunião, os acontecimentos, né, que surge diante da igreja. O pastor não deve apenas priorizar reuniões para pedir ajuda aos obreiros, para pedir o apoio dos obreiros. Não, o pastor deve também reunir não só o ministério, e apenas o ministério em reuniões extraordinárias, né, que diz respeito ao ministério, mas também em reuniões administrativas para levar ao conhecimento da igreja aquilo que entra financeiramente e aquilo que também sai financeiramente. Para onde está indo as ofertas e os dízimos da casa do Senhor? Para onde e o porquê da igreja ter comprado isso ou não comprado aquilo? Levar ao conhecimento da igreja numa reunião o porquê de ter gastado Y e W e qual o projeto da igreja para os próximos futuros dias. Então, levar ao conhecimento da igreja entradas e gastos, saldos ou não, positivos ou negativos, isso é muito importante e faz parte de uma boa administração da presidência ou liderança da Igreja do Senhor Jesus. Isso gera na igreja saúde, ok? Isso gera na igreja um estado bom, emocional, espiritual, psicológico, para não deixar ninguém pensando bobagem. O que é que o pastor está fazendo com a minha oferta? O que é que o pastor está fazendo com o dízimo, né? Então, levar ao membro o conhecimento do que você está fazendo é muito importante. Dar declarações sobre isso. Não basta você simplesmente, na sua ideologia, né, achar que simplesmente porque você está fazendo e o povo está vendo o que você está fazendo, não precise se justificar, né? Numa ata, não precise mostrar em uma leitura de ata o que está se fazendo ou não na área financeira da igreja, ou o que se está fazendo no contexto de missões, na obra missionária em outras congregações, ou quais são os seus projetos para o ano que vem, ou quais são suas expectativas no conceito de construção da igreja. Isso é imprescindível para que você, pastor, você, líder, seja apoiado e acompanhado, assim, pelo apoio não só do seu ministério, mas de toda a igreja do Senhor Jesus. Grande abraço, Deus te abençoe. Se esta palestra, se este comentário aqui agora trouxe edificação e relevância para a sua vida espiritual, dá o teu comentário e compartilha com mais alguém, para que o YouTube possa levar ao conhecimento de muitos outros essa orientação que certamente vai abençoar muitos ministérios em nome de Jesus. Grande abraço, que Deus te abençoe.